Em alguns lugares do mundo, o Halloween é uma data relevante. Mas convenhamos, para nós brasileiros, sair por aí fantasiado de fantasmas para pedir doces é algo incomum e às vezes até mesmo bizarro. Mas nos Estados Unidos, muitas crianças se divertem com isso e geralmente tudo acaba bem. Porém, existem pouquíssimas exceções onde raramente algo macabro está diretamente envolvido com o Halloween. E essa afirmação é tão real e sinistra quanto esse caso que vos contarei agora. Halloween, 1974, Deer Park, Texas. Era noite e os que se lembram dessa história também se recordam da leve chuva que caía. Ronald Clark O'Brien, um oftalmologista, estava nas ruas com seus filhos para a tão esperada noite de doces ou travessuras. E eram as crianças Timothy, de 8 anos, e Elizabeth, de 5 anos de idade. Naquela ocasião, eles tinham companhia. Um vizinho de Ronald, chamado Jim, também estavam juntos na peregrinação em busca de guloseimas. Havia, no final da rua, uma casa. Eles se aproximaram, mesmo percebendo que as luzes estavam apagadas. As crianças bateram à porta, mas não houve qualquer resposta. Bateram novamente e nada. Impacientes, os pequenos correram para a residência vizinha. E Jim foi quem os acompanhou enquanto Ronald aguardou em frente à casa, sozinho, na expectativa de que alguém pudesse atender. Mas não demorou muito. Ronald e os outros se reuniram mais à frente, e com ele uma boa notícia. Alguém havia aberto a porta e lhe deu alguns Pixie Sticks, de mais ou menos 50 centímetros. Para quem não conhece esse doce, o Pixie Sticks, é na verdade um pozinho que vem dentro de um tubo. Em realidade, não é sempre doce, mas sim bem azedinho. De qualquer forma, as crianças adoram isso. Pois bem, Ronald distribuiu os doces que tinha ganhado para as crianças, um para cada um de seus filhos e um para o filho de Jim. Com o fim do passeio, todos voltaram para suas casas e, obviamente, cheios de doces. Antes de dormir, Timothy, o filho de Ronald, resolveu comer o seu Pixie Sticks, mas a embalagem não abria e ele então pediu ajuda para seu pai. Ao conseguir abrir a guloseima, o garoto encheu as mãos. Ele levou o pó até a boca e disse: "Papai, esse Sticks está muito amargo." Bem, então Ronald foi até a cozinha e pegou um copo de suco para Timothy. E ele bebeu, só que, segundos depois, começou a vomitar e também convulsionar. Naquela hora, então, Ronald ligou para a emergência, mas, em menos de 1 hora, Timothy estava morto. Foi um choque para a família e amigos. E quase o caso fica por isso mesmo, se não fosse pela insistência de um homem, um jovem promotor da época chamado Mike Hinton. Mike, por coincidência, trabalhava na delegacia de polícia naquela noite, e foi quando soube daquela estranha morte do garoto. E quando digo por coincidência, de fato era, pois como promotor não era a função de Mike atender um chamado. Na verdade, ele nem mesmo deveria estar ali, principalmente naquela noite. Mas, por alguma razão, talvez um forte sentimento, Mike resolveu investigar por conta própria aquele estranho caso.
A primeira coisa que fez foi se dirigir ao necrotério para ver o corpo do garoto. A causa da morte era desconhecida, ninguém ali conseguia determinar, até porque, naquela época, não havia tanta tecnologia como hoje, principalmente ali, em uma cidadezinha discreta do Texas. Em conflito com a ausência de informações, Mike pensou e repensou, até que teve a ideia de ligar para um médico legista amigo do condado vizinho. Ele lhe contou sobre o garoto e os dois discutiram por vários minutos ao telefone. Foi então que, depois de muito quebrarem a cabeça, o legista lhe disse: "Vá até o garoto e cheire sua boca. Faça isso e me diga o que sente." Mike assim fez. Então, ele voltou ao telefone e disse ao legista: "O cheiro é muito parecido com o de amêndoas." E nessa hora o legista se espantou e disse: "Meu Deus, Mike, é provável que isso seja cianeto." Foi aí então que uma autópsia mais detalhada foi feita e, de fato, escondido no organismo do garoto, estava uma quantidade de cianeto suficiente para matar não uma, mas sim 2 pessoas adultas. A família foi interrogada, pois Mike temia que mais alguém morresse por ingerir o veneno. E foi então que Ronald, o pai de Timothy, lhe contou que antes de morrer ele havia comido um doce. Naquele mesmo instante, Mike pediu para que a polícia recolhesse o resto dos doces e também os doces das outras crianças que estavam na noite de Halloween com Timothy, e lá estava, os sticks, todos contaminados com cianeto. Mike convidou Ronald a depor e ele lhe contou toda a história daquela noite, inclusive onde havia conseguido os doces, ou seja, com um morador de uma casa com luzes apagadas. Mas havia um porém. Ronald não conseguia se lembrar onde exatamente a casa ficava, e foi aí que a coisa toda começou a ficar ainda mais estranha. Mike se perguntava: como pode um adulto não se lembrar onde fica o lugar onde ele mesmo esteve recentemente? Será que é porque está abalado demais? Mas o seu depoimento foi bem consistente. Tem algo errado aí. Alguns dias se passaram e Mike interrogou Ronald novamente. Ele foi mais duro com ele, até que Ronald disse ter se lembrado do lugar, embora não recordasse do rosto da pessoa que lhe deu os doces. A polícia seguiu até a misteriosa casa, porém não havia ninguém. Mike investigou um pouco mais e, algumas horas depois, descobriu que a casa pertencia a um homem que trabalhava no aeroporto William Hobb, em Houston, no Texas. Feito isso, Mike enviou algumas viaturas para o aeroporto e, por garantia, prenderam tal homem. Mas havia uma questão. O tal homem tinha álibis incontestáveis de que naquela noite de Halloween ele estava de serviço. Sem ter por onde seguir com as investigações, Mike pediu a ajuda a alguns detetives. Ele tinha um suspeito, mas esse suspeito tinha um forte álibi, porém, não era o suspeito quem lhe chamava a atenção, mas sim o próprio pai de Timothy. E foi então que os detetives começaram um intenso trabalho de investigação, que demorou dias. E quando tudo parecia não ter respostas, finalmente algo apareceu. Eles descobriram que Ronald estava devendo muito dinheiro, aproximadamente $100.000. E com um pouco mais de investigação, eles descobriram também que ele havia contratado uma empresa privada para fazer o seguro de vida de seus 2 filhos no valor de $20.000 e mais $20.000 extras para caso ocorra morte
em mês específico. E, curiosamente, o mês era o de Halloween. Além disso, foi descoberto que Ronald havia procurado alguns professores de uma universidade para lhe tirar algumas dúvidas sobre venenos, em especial o cianeto. Também um outro homem, empregado de uma empresa de produtos químicos, disse que um dia antes do Halloween, alguém lhe procurou para comprar cianeto, mas esse desistiu de comprar após ser informado que deveria preencher vários papéis, que haveria burocracia. E, embora não se lembrasse do rosto desse homem, a testemunha disse que ele vestia um jaleco azul. Coincidentemente, Ronald era oftalmologista e também usava um jaleco azul o tempo todo. Inclusive, às vezes, até se esquecia de retirar ele quando saía de seu consultório. Mas não foi fácil, porque tudo isso não resultava em provas, mas sim apenas em indícios. Nada disso era o suficiente para condenar Ronald por ter assassinado o próprio filho. Para Mike, era Ronald, sem dúvidas, e ele poderia sair livre disso tudo. Mas ele acabou sendo julgado, e em 3 de junho de 1975 foi feito isso através de júri popular. Tudo ali, os indícios, incluindo o fato de que ele conseguiu os doces enquanto estava sozinho, e tudo mais veio à tona com as investigações. E esses indícios se tornaram provas circunstanciais, o que acabou, de fato, tornando possível a condenação de Ronald à pena de morte. Um outro fato que também colaborou para tudo isso foi o depoimento de sua ex-esposa e parentes, pois na noite em que Timothy morreu, Ronald parecia estranho. Ele apenas reuniu alguns membros da família, fez uma curta homenagem de poucos segundos dizendo: "Agora nosso querido Timothy está com o Papai do Céu." E depois disso, ele passou a noite toda assistindo TV, vendo os seus programas favoritos. Parecia até que nada tinha acontecido. Ronald foi apelidado de O Homem do Doce, e anos mais tarde, em 31 de março de 1984, quando todos os seus recursos se esgotaram, ele foi executado através de injeção letal. E segundo o próprio promotor Mike e também os jornais e imprensa da época, naquele dia, em memória de Timothy, sob protesto, algumas dezenas de pessoas se reuniram em frente ao presídio onde Ronald passaria seus últimos segundos. E lá de fora, com placas e cartazes nas mãos, eles gritavam: "Doces ou travessuras?", enquanto ao mesmo tempo jogavam balas de açúcar do outro lado do muro da penitenciária. E provavelmente essas foram as últimas palavras que Ronald ouviu.